Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, aqui eu vou realizar um resumão de vários assuntos dentro de ACPE, que como eu já expliquei em vídeos anteriores para vocês, é uma matéria que aborda avaliação clínica e psicossocial em enfermagem. Vamos começar com sinais vitais. O que são os sinais vitais? São sinais de vida, são parâmetros de vida que estão correlacionados à homeostase orgânica. Então, são sinais vitais que atuam como os indicadores primários da homeostase orgânica, mapeando o equilíbrio dinâmico e o funcionamento celular basal do paciente. Os sinais vitais atuam como os indicadores primários da homeostase orgânica, mapeando o equilíbrio dinâmico e o funcionamento celular basal do paciente. Quais são os sinais vitais básicos? Frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura e dor. São 5 sinais vitais básicos. Frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura e dor. De quando em quanto tempo eu devo aferir? Pela sua importância de ser feito de 4 a 6 horas por paciente e gravidade. Então, de 4 a 6 horas. Os sinais vitais. Bom, então a gente tem a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é aferida pela artéria, que é o único sistema cardiovascular que pulsa. A artéria é o único sistema cardiovascular que pulsa. Qual o tempo mínimo para contar? 60 segundos. Abaixo de 60 batimentos por minuto, a gente tem uma característica de bradicardia. Então, abaixo de 60 batimentos por minuto é caracterizado como bradicardia. Acima de 100, porque assim, o normocárdico, né, o normocárdico, ele é caracterizado quando o indivíduo apresenta 60 a 100 batimentos por minuto. De 60 a 100 batimentos por minuto, a gente tem um paciente normocárdico. Agora, quando é abaixo de 60, bradicardia. Quando é acima de 100, a gente tem uma taquicardia, principalmente acima de 100 em repouso, aí é taquicardia. De 60 a 100, normocárdico. Isso foi com relação à frequência cardíaca. Agora, com relação à frequência respiratória, tem outra classificação, que é normopneico, bradipneico e taquipneico. Eu acredito que isso tem aqui. Tem aqui. O normopneico é quando a gente tem de 12 a 20 respirações por minuto, tá? A gente vai observar a frequência respiratória a partir da expansão da caixa torácica. O que a gente caracteriza como 1 IRPM? 1 IRPM significa pra gente quando o paciente expira e inspira. Expirou e inspirou, a gente tem uma IRPM. Uma respiração por minuto, tá? Então, 1 IRPM é quando o paciente expira e inspira. Quando a gente tem de 12 a 20 IRPM, nós temos um paciente normopneico ou eupneico, que é o valor normal. Bradipneico é quando a gente tem um paciente com esse valor abaixo de 12 IRPM. Então, abaixo de 12 IRPM, bradipneico. De 12 a 20, normopneico ou eupneico, que é normal. Quando tá muito elevada essa respiração, a gente tem um paciente com taquipneia, né? Ele tá taquipneico, acima de 20 IRPM. Com relação à pressão arterial, a gente tem que perguntar se o paciente veio correndo, andando até o local, antes de aferir. Temos que perguntar se ele é hipertenso, se fez xixi ou se quer fazer. Se sim, temos que esperar de 10 a 15 minutos. Aliás, se ele quiser fazer xixi, né, a gente tem que deixar ele fazer e tal. Depois ele retorna, a gente faz o exame novamente. Quer dizer, fazemos, né? Perdão, gente, é que eu tô muito nervosa pra prova de hoje, então relevem. Caso o paciente tenha vindo correndo ou andando, a gente espera de 10 a 15 minutos antes de fazer a aferição da pressão arterial. E como que é feita a aferição da pressão arterial? Primeiro a gente tem que fazer essas perguntas, né? Uma anamnese básica.
Depois, temos o segundo passo, né, é verificar a circunferência do braço. E como é que a gente mede isso? A gente pega uma fita métrica, vai colocar no acrômio do paciente até o cotovelo e dividir por 2 o valor que encontrar. Esse valor, a gente vai colocar Aí vamos dividir por 2. Isso que a gente encontrar vai ser o centímetro, né, a medida da circunferência do braço do paciente. Aliás, não, eu lembrei de uma coisa. A gente vai medir, pega a fita métrica, coloca do acrômio do paciente até o cotovelo, aí encontra um valor. Por exemplo, se for 30, a gente divide por 2. Se a gente encontrar 15 centímetros, a gente coloca a fita métrica de novo no acrômio do paciente, que é um ossinho, tá? Pra quem não sabe. Aí, a gente vai achar na fita métrica o valor de 15 centímetros. Coloca a fita métrica no zero nesse 15 centímetros do braço, né? E aí, nós vamos colocar a fita métrica em volta do braço, nessa medida de 15 centímetros, por exemplo, tá? Encontramos um valor, né? Porque a gente vai passar a fita métrica pelo braço, e aí vai obter-se a circunferência. Vamos encontrar um valor. Se for 20, por exemplo, 20 centímetros, aí a gente vai olhar no nosso esfigma. Esse esfigma tem lá a numeração de, por exemplo, 15 centímetros a 35 centímetros. Tá dentro do padrão? Se o meu valor encontrado foi 20 centímetros, óbvio que tá dentro do padrão. Aí, feita essa circunferência do braço, o terceiro passo é verificar ou encontrar a artéria radial e pressionar até parar de sentir o pulso. Enquanto isso, a gente vai insuflar a perinha do esfigma. O que é isso? É a aferição média. Então, a gente pode resumir esse terceiro passo em realizar a aferição média. O quarto passo é desinsuflar o manguito. Depois, a gente vai insuflar o manguito de 20 a 30 milímetros de Hg a mais do que parou. Depois, nós vamos colocar o esteto na artéria braquial, na região da fossa cubital, até não ouvir nada e desinsuflar o manguito pouco a pouco. E aí, nós vamos auscultar as bulhas cardíacas na artéria braquial. A ausculta das bulhas cardíacas deve ser muito atenta, porque a gente tem que ouvir a primeira bulha e a última bulha. Essa vai ser a aferição da pressão arterial. Então, uma pressão normal corresponde a 11/7. Pré-hipertenso, 12/8 até 13/8 é pré-hipertenso. E hipertenso já é 14/10. Então, essa foi a pressão arterial. Com relação às medidas antropométricas, será que tem aqui? Temperatura corporal. O controle térmico sistêmico e central do organismo é regulado por um centro termorregulador específico, situado no hipotálamo. Os sítios anatômicos padronizados para verificação compreendem as regiões axial, inguinal, oral e retal. Axial, inguinal, oral e retal. A região retal, ela tem um padrão de referência mais fidedigno do corpo humano, porque isola a temperatura interna ou central, minimizando trocas térmicas artificiais com as oscilações do meio ambiente. Aí, quando a gente tem um indivíduo com hipotermia, esse indivíduo apresenta uma temperatura abaixo de 35 graus Celsius. Um normotérmico seria de 35,1 até 36,9 graus Celsius. Quando a gente tem que a gente chama de estado febril ou subfebril, seria de 37 a 37,7 graus Celsius. E a caracterização da febre ou pirexia propriamente dita é igual ou acima de 37,8 graus Celsius. Frequência, pressão. Tá. Ok, mapeamento dos sons. Escalas. Tá, a gente já vai para as escalas. Ok. Vamos então para as escalas clínicas padronizadas, a de Glasgow e Braden. A escala de coma de Glasgow atualizada com reatividade pupilar. A escala de coma de Glasgow, ela visa diminuir a subjetividade, padronizar os registros,
ter uma linguagem uniforme, registro simples e fácil. Então, a escala de Coma de Glasgow visa diminuir a subjetividade, padronizar os registros, possui uma linguagem uniforme, registro simples e fácil. A nova escala de Glasgow varia de 1 a 15 pontos, sendo a pontuação de resposta pupilar subtraída do total encontrado. Então, a nova escala de Glasgow varia de 1 a 15 pontos, sendo a pontuação de resposta pupilar subtraída do total encontrado. Vamos ler aqui. A escala de Coma de Glasgow é um instrumento semiológico estruturado para rastreamento do nível de consciência neurológica. É um instrumento semiológico estruturado para rastrear o nível de consciência neurológica. Com a integração da resposta pupilar, a pontuação teórica varia em uma escala matemática estrita de um mínimo de 1 ponto até um máximo de 15 pontos. Aqui a gente tem um quadro que é muito importante. Então, a escala de Glasgow, se tiver uma pergunta assim, por exemplo, em uma possível prova, explique a aplicação clínica da escala de Glasgow e sua importância na assistência de enfermagem ao paciente neurológico. Bom, a escala de Glasgow é utilizada para avaliar o nível de consciência neurológica por meio das respostas ocular, verbal e motora, com pontuação variando de 1 a 15. Quanto menor o score, maior o comprometimento neurológico. A escala é fundamental na prática de enfermagem para monitorar pacientes neurológicos, identificar deteriorização clínica precoce, avaliar a gravidade do quadro e direcionar intervenções rápidas e seguras, especialmente em casos de trauma crânioencefálico, AVC e rebaixamento do sensório. Ok. Vamos lá. Então, o score final é ocular mais verbal mais motora menos a subtração pupilar. Reação fótica bilateral. Ambas as pupilas contraem. Subtrai 1. Subtrai 0, aliás. Reação fótica unilateral. Subtrai 1. Ausência completa de reação fótica bilateral. Subtrai 2. Isso aqui é importante porque aqui a gente tem uns conceitos da avaliação dessa pupila. Midríase consiste no aumento pupilar. Miose é a diminuição ou fechamento. Então, midríase, aumento pupilar. Miose, diminuição ou fechamento da pupila. Quando elas estão isocóricas ou anisocóricas, a gente tem o quê? Isocóricas, elas estão do mesmo tamanho. Anisocóricas estão de tamanhos diferentes. Formato pode mudar também, né? Variar na avaliação pupilar. Formato redondo, que é o fisiológico. Temos também formato ovoide, que indica uma hipertensão craniana. O formato de buraco de fechadura mostra aí uma cirurgia de catarata. E um formato irregular evidencia um trauma de órbita. Tem também a reação da pupila à luz. Então, um reflexo fotomotor da pupila depende dos nervos óptico e oculomotor. É necessário observar essa fotorreação com o auxílio de uma lanterna e avaliar a velocidade da resposta. Para ajudar nesse estado mental, na avaliação da consciência, avaliação pupilar, avaliação neurológica, é possível aplicar o teste Mini Mental State, que é para verificar orientação, retenção, atenção, evocação, linguagem e uma habilidade construtiva. Disfunção cerebelar é quando a gente tem uma incoordenação motora, irregularidade ou incapacidade de realização correta e sincrônica de um movimento. Instabilidade na marcha, incoordenações nos movimentos de membros superiores da fala ou do olhar, tudo isso caracteriza disfunção cerebelar. A função cerebelar é avaliada por vários testes. Então, a gente tem o teste de equilíbrio estático e dinâmico. O estático é responsável por nos manter em pé. E aí, o exame do teste de equilíbrio estático seria colocar o indivíduo numa posição ortostática, de pés unidos, mãos paralelas ao corpo, olhos abertos e, na sequência, fechados. Ortostática, gente, é de pé virado para frente.
Dinâmico seria caminhar normalmente, aí nós enfermeiros, vamos avaliar essa caminhada e verificar o teste de marcha já, que deve ser regular, rítmica, sem esforço, com oscilação do braço oposto e coordenado, com viradas suaves. Tem também o teste de calcanhar ou joelho, que é aquele do martelinho. O teste index-nariz, index-index, que o indivíduo vai ter que colocar o dedo na ponta do nariz, e depois na ponta do seu dedo, depois o dedo na ponta do outro dedo, enfim. E tem o teste de Romberg. O teste de Romberg avalia o equilíbrio. O paciente deve estar em posição ereta e pés juntos. Primeiro de olhos abertos, depois de olhos fechados, e aí a gente tem que observar a presença de algum balanço ou perda de equilíbrio. Esse é o teste de Romberg. A avaliação da função motora inclui tônus muscular, a força, que é classificada de 0 a 5, sendo 0 nenhuma e 5 normal, e o sistema motor, é necessário investigar quando houver suspeita de meningite, neurocriptococose, hemorragia subaracnoide. E aí, no contexto de meningite, a gente tem a prova de Levinson, ou teste de Levinson. O teste de Levinson é um teste para identificar a meningite, e ele consiste no quê? Encostar o queixo do paciente no tórax, com a boca aberta, não deverá ter rigidez de nuca. Então, o teste de Levinson avalia a meningite. Indica meningite ou hemorragia meningea. Ele consiste em encostar o queixo do paciente no tórax com a boca aberta. E aí, identificar se há rigidez de nuca. Se houver rigidez de nuca, indica meningite ou hemorragia meningea. A propedêutica do cuidado envolve inspeção, palpação, percussão e ausculta. O único sistema que muda essa ordem é o abdominal, que aí vai ficar inspeção, ausculta, percussão e palpação. Quando a gente tem... outro teste importante é o reflexo cutâneo plantar, esse na função neurológica ainda. É o teste de Babinski, na sola do pé. O reflexo cutâneo plantar é o teste de Babinski. Ele consiste em arranhar a face lateral da planta do pé de um indivíduo, e aí o reflexo é quando os artérios se contraem e se unem. O comprometimento do sistema nervoso indica quando os artérios se estendem e se afastam. Então, quando os artérios se estendem e afastam, indica comprometimento do sistema nervoso no teste de Babinski, que é o reflexo cutâneo plantar. Se eles se estenderem e se afastarem, é comprometimento. Se eles se contraírem e se unirem, é teste negativo de Babinski. A gente possui 12 pares de nervos cranianos. Avalia-se a integridade funcional desses nervos. O trigêmeo, glossofaríngeo, acessório e o hipoglosso são importantes para essa avaliação e também para todo o sistema do nosso corpo. A SAI é a sistematização da assistência à enfermagem, que consiste em, primeiro, avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e reavaliação. Então, de novo, vou repetir. Avaliação, primeiro ponto, diagnóstico, planejamento, implantação e reavaliação. Avaliação, diagnóstico, planejamento, implantação e reavaliação. Quando nós temos um indivíduo com analgesia, indica ausência de sensação de dor. Hipoalgesia, diminuição dessa sensação de dor. E a hiperalgia, aumento da sensação de dor. Inspeção da pele envolve icterícia, cianose, que é uma coloração azul ou roxa por déficit de oxigênio. O indivíduo pode estar curado ou não. Palpação da pele, a gente tem o sinal de Godet, é um teste para verificar edema, sinal de Godet, ou sinal de Cacifo, abaulamento. Edema, turgor, palpação dos linfonodos no pescoço, axila e virilha. A escala de Braden adota 6 subescalas operacionais, de percepção sensorial,
umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento. Cada subescala é pontuada de 1 a 4, exceto fricção e cisalhamento, que varia de 1 a 3. O somatório total varia de 6 a 23 pontos. Qual que é a diretriz teórica inversamente proporcional? Quanto menor o score obtido, maior é o risco intrínseco de o paciente desenvolver lesões. Então, a escala de Braden avalia percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento.